Em meio aos bastidores do poder e da segurança pública em Goiás, um relatório interno finalizado ainda em 2023 revelou um escândalo que chocou até os mais experientes agentes de investigação. Goiás, News, notícias, sem mais delongas. Vamos para a notícia. O relatório de inteligência 43, produzido dentro da Secretaria de Segurança Pública de Goiás, trouxe à tona muito mais do que uma simples suspeita de irregularidades. O documento, com informações minuciosas e cruzamento de dados sigilosos, identificou que eventos promovidos por colégios militares estariam abastecendo, silenciosamente, os cofres de uma organização criminosa que envolvia nomes de peso, policiais da ativa, da reserva e até figuras influentes da política goiana. Em meio a contratos milionários, desvio de verbas públicas e favorecimentos camuflados, o relatório detalha como essa engrenagem funcionava com precisão cirúrgica por anos, enquanto a fachada institucional mantinha um verniz de legalidade, o subterrâneo era regido por acordos ilícitos e alianças com o submundo do crime. No centro da teia, um nome já conhecido da população goiana. O deputado estadual Coronel Adailton, filiado ao Solidariedade. De acordo com o relatório, ele não só liderava o esquema, como também mantinha vínculos diretos com Natair de Moraes Júnior, apontado pelas forças policiais como um dos maiores traficantes de drogas de todo o estado. Essa ligação explosiva entre o poder político e o narcotráfico acendeu o alerta em diversas esferas da segurança pública. O deputado, que historicamente se apresentava como defensor da disciplina militar e da moralidade pública, agora é citado como figura-chave numa rede que drenava recursos por meio de contratos públicos e relações promíscuas com o crime organizado. E o elo entre esses mundos tão distintos não para por aí. Segundo o mesmo relatório, os eventos escolares que pareciam meramente comemorativos ou institucionais, na verdade, eram o canal por onde o dinheiro circulava sob o pretexto da promoção educacional. Acontecia uma verdadeira operação de lavagem. As investigações também apontaram para o envolvimento direto de duas empresas que se repetiam insistentemente como vencedoras das licitações. Alto Relevo e Patrícia Sarges, com especialização na realização de eventos, essas empresas concentraram nada menos que 111 contratações públicas ao longo de uma década, praticamente uma hegemonia disfarçada de eficiência. Segundo os documentos, esse domínio não era fruto de competência administrativa, mas sim de um direcionamento viciado, reforçado por conluios e manipulações nos bastidores. O coronel Luciano Reis, outro nome forte dentro da estrutura militar goiana, também teria exercido influência direta nesse processo, garantindo que as contratações sempre recaíssem sobre as mesmas empresas. A investigação indica que sua esposa, Camila Maia Gomes, seria uma das sócias ocultas das duas firmas, atuando nos bastidores para assegurar o controle total dos lucros gerados pelos eventos financiados com dinheiro público. Como se não bastasse, o enredo ganha ainda mais complexidade e gravidade com a revelação de um terceiro personagem ligado diretamente ao crime organizado. De acordo com o relatório 43, Patrícia Sarges, uma das donas das empresas favorecidas, é sogra de Eric Pedro Caixeta da Costa, apontado como o braço direito de Natair de Moraes Júnior. Com diversas passagens criminais e forte atuação no tráfico de drogas, Eric seria o elo final que conectava os negócios formalmente registrados à estrutura do crime. Para algum de vocês, seguidores do canal, que têm interesse de fazer algumas compras online, nós temos 4 lojas parceiras. Uma delas se chama Magalu Jorge Rafaela, loja americana, também Mercado Livre, Amazon, link logo abaixo da descrição, boas compras. Assim, o que parecia ser apenas um esquema de favorecimento empresarial dentro da máquina pública, revela-se na verdade como uma engrenagem muito mais sombria, uma associação que unia o poder legislativo, membros da segurança pública, empresas de fachada e o tráfico de drogas em uma mesma cadeia de interesses. O relatório, que ainda circula de forma restrita entre órgãos de controle e investigação, pode desencadear um dos maiores escândalos políticos e criminais da história recente de Goiás. O aprofundamento do relatório de inteligência 43 revela não apenas uma associação criminosa multifacetada, mas uma estrutura organizacional paralela ao Estado
que funcionava de maneira sincronizada entre esferas públicas e privadas. O núcleo de operação dessa rede criminosa utilizava a aparência de legalidade para encobrir suas ações. Eventos oficiais, licitações públicas, contratos administrativos e até ações pedagógicas eram instrumentalizadas como camuflagem para o fluxo ilícito de capital. Segundo os analistas que trabalharam no relatório, o padrão de atuação das empresas Alto Relevo e Patrícia Sarges mostrava indícios claros de licitações dirigidas, com editais montados de forma a eliminar concorrentes e assegurar vitórias previamente acertadas. O uso de CNPJs limpos e a fachada de empresas de eventos eram estratégicos, mas a verdadeira função era o escoamento e a reciclagem do dinheiro oriundo de atividades ilegais, principalmente do tráfico de drogas. Outro aspecto gravíssimo detalhado pelo relatório é a forma como o tráfico se aproveitava da estrutura oficial para se expandir de maneira silenciosa. O envolvimento de Eric Pedro Caixeta da Costa, genro de Patrícia Sarges, não era apenas por laços familiares. Ele atuava como operador de campo, garantindo a segurança das operações financeiras da quadrilha e interferindo diretamente em processos administrativos sempre que necessário. Sua ligação com Nataê de Moraes Júnior era estratégica. Eric seria o responsável por conectar o dinheiro sujo do tráfico aos cofres das empresas de fachada, gerando uma espécie de lavanderia institucional que contava com a blindagem oferecida por figuras políticas e militares. O esquema permitia, inclusive, que verbas públicas fossem utilizadas para custear despesas operacionais do tráfico, desde transporte e armazenamento de entorpecentes, até a manutenção de uma rede de informantes infiltrados em órgãos de segurança. A presença do deputado Coronel Adailton nesse arranjo não era apenas simbólica. Com forte influência sobre setores da segurança pública, o parlamentar conseguia articular nomeações estratégicas e sustentar um discurso público de combate à criminalidade, enquanto internamente era apontado como mentor e protetor da engrenagem criminosa. Documentos anexos ao relatório 43 indicam trocas de mensagens, registros de chamadas e até movimentações bancárias que evidenciam uma proximidade operacional entre o deputado e os líderes do esquema. Com isso, os recursos públicos que deveriam financiar melhorias na educação militar e investimentos em segurança acabavam desviados para financiar shows superfaturados, eventos fictícios e contratos milionários com empresas que não entregavam o serviço completo. A lógica era simples e brutal: usar o prestígio institucional para ampliar o controle territorial e financeiro do tráfico em Goiás. O coronel Luciano Reis, por sua vez, cumpria um papel fundamental dentro dessa arquitetura criminosa. Mesmo fora do centro político, ele era um articulador silencioso, garantindo que os editais e processos licitatórios fossem moldados de forma a beneficiar as empresas ligadas à sua esposa, Camila Maia Gomes. Informações colhidas durante a apuração apontam que Camila atuava nos bastidores como uma gestora paralela, monitorando contratos, orientando funcionários e gerindo pagamentos, tudo isso sem constar formalmente no quadro societário. Essa invisibilidade jurídica era parte da estratégia, pois permitia operar sem levantar suspeitas diretas, enquanto a influência de seu marido assegurava que qualquer tentativa de fiscalização fosse abafada nos níveis superiores da hierarquia militar. Assim, os eventos escolares se tornavam palco de transações financeiras milionárias, cujo verdadeiro propósito pouco tinha a ver com educação ou cultura. Ainda segundo o relatório, o esquema apresentava um grau de sofisticação que impressionou até mesmo os especialistas da SSPGO. Além das licitações dirigidas e da blindagem institucional, o grupo também manipulava auditorias internas, dificultava o acesso a documentos públicos e, em alguns casos, contava com o silêncio de servidores coagidos. O poder de influência era tão grande que muitos diretores de colégios militares nem sequer questionavam as contratações, sabiam que as decisões vinham de cima e qualquer tentativa de resistência poderia custar o cargo. Isso criou um ambiente de medo e conivência, onde a corrupção se enraizou sob o manto da hierarquia. Para os investigadores, o desafio não era apenas identificar os envolvidos, mas romper um ciclo de impunidade alimentado por décadas de favorecimento e silêncio. E a pergunta que paira no ar é:
Quantos outros contratos, colégios e figuras públicas ainda estão conectados a esse mesmo sistema? Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever no canal para mais vídeos informativos. Até a próxima.